Olá pessoal, eu sou a Cláudia Valéria e hoje iremos falar um pouquinho no que diferencia os ricos e os pobres, né? Então, a única coisa, não sei se vocês sabiam, né? A única coisa que diferencia os ricos e os pobres é a mentalidade de cada um. É o modo, está no modo como eles pensam, né? Está exatamente no modo de pensar, está na visão que eles têm das coisas. Então, é muito interessante, assim, a gente aprender um pouquinho, né, sobre essas coisas. Eu acho, assim, fundamental. Tem uma frase que fala assim, dê uma semente ao rico e ele a plantará. Dê uma semente ao pobre e ele a comerá. Né? Então é muito interessante, né, a gente pensar isso, porque é verdade, os ricos, eles quando têm alguma coisa, quando eles têm algum dinheiro, né, que no caso seria uma semente, eles conseguem multiplicar essa semente, né, que lhes foi dada e conseguem transformar R$ 1 em 2, 3, né? Já os pobres não, a mentalidade dos pobres já é absolutamente diferente, né? Eles pensam apenas no sustento mesmo do dia, né? Então é uma coisa assim bem básica mesmo. Então, quando eles têm algum dinheiro, quando eles conseguem o mínimo de recurso possível, a única coisa que eles pensam é só na subsistência mesmo, né? Na alimentação e pronto. Então, essa é uma das grandes diferenças, né? Entre os ricos e os pobres. E é bem interessante a gente pensar nisso, né? Outra coisa, os ricos compram como se fossem pobres, né? E os pobres compram como se fossem ricos. É interessante, né? Mas também é verdade isso, né? Os ricos, eles pechincham, eles não compram coisas desnecessárias, né? Eles olham o preço de tudo, né? E se estiver caro, obviamente que eles não vão comprar, né? Já os pobres não, os pobres compram como se fossem ricos, né? Chegam lá na loja, vê alguma coisa, ficam com vergonha do vendedor, né? Vergonha de pechinchar, de perguntar preço, sabe? De questionar. Então é bem interessante a gente ver por aí a diferença, né, entre os ricos e os pobres, né? Então tem mais aqui, deixa eu ver. Os pobres, eles perguntam assim, quanto você ganha, né, por mês? E os ricos perguntam quanto você faz, né? Porque, na verdade, isso está errado, né? Porque a gente trabalha, mas a gente não ganha, né, um salário, né? A gente faz um salário todo mês. A gente não ganha, porque ganhar é presente, né? Só aquilo que você ganha de presente que você pode falar que eu ganhei isso, né? Mas no caso do trabalho, é uma conquista, né? Porque você teve que trocar o seu tempo por aquela, né, as suas horas de trabalho por aquele dinheiro. Então, isso foi uma conquista, na verdade, não um ganho. Então, os ricos, eles têm essa mentalidade diferente, né? Eles conseguem fazer essa diferença de saber, né? No entanto, que as coisas são assim, né? Que os ganhos, né? O que se ganha trabalhando não é presente, né? E os pobres já têm uma dificuldade de fazer essa diferença, né? Então é interessante pensar sobre isso, né? Então, os ricos, eles compram ativos, né? E os pobres compram passivos. O que seriam os ativos e passivos? Ativos é tudo aquilo que você compra que vai colocar dinheiro no seu bolso, né? Tudo aquilo que a gente vai comprar que vai nos trazer ainda benefícios e vai trazer ainda mais dinheiro pra gente, né? Quando você compra um imóvel, quando você compra, sei lá, tem várias coisas que de repente a gente compra e que vai trazer, né, que são investimentos, né, e que vão trazer dinheiro pra gente. E os passivos, todas aquelas coisas que vão tirar dinheiro do nosso bolso,
Tipo assim, quando você compra um animalzinho de estimação, um pet, por exemplo, isso é um passivo, porque na verdade ele vai tirar, você vai ter um monte de gastos com ele, né? Ele não vai vir sozinho. Então você tem gastos com alimentação, com tudo. Então, no caso, seria um passivo, né? Então, nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque essa também é uma grande diferença entre os ricos e os pobres, né? Porque os ricos, eles compram os ativos, tudo aquilo que vai trazer mais dinheiro para eles. Os pobres, já a mentalidade, né, dos pobres, eles compram só os passivos, tudo aquilo que vai tirar ainda mais o pouco que eles têm. Entendeu? Então, é muito importante nós ficarmos assim atentos para isso, né? A gente aprender essas coisas e observar né? E tá sempre assim pensando no nosso dia a dia, né? Sobre essas coisas. Os ricos trabalham para aprender. Os pobres trabalham pelo dinheiro, né? Então, o que seria isso? Os ricos, eles focam muito o tempo deles na aprendizagem. Eles buscam uma aprendizagem constante, né? E isso é o que diferencia eles também dos pobres, né? Os pobres, eles trabalham apenas pelo dinheiro, eles vendem apenas a hora deles pelo dinheiro e para eles isso já é suficiente, já tá bom, já se dão por mais que satisfeitos com isso. Né? Então, essa é uma grande diferença também, né, entre os ricos e os pobres. Né? Tudo isso está atrelado, evidentemente, na mentalidade, né, de cada um. São as formas de pensar diferente, a visão, né, que os pobres, eles enxergam, eles olham a vida com a visão apenas dos olhos, né? Já os ricos, eles enxergam através da mente. Então, é muito interessante, né, a gente aprender um pouquinho, né, sobre essas coisas, né. Os ricos pensam nas coisas a longo prazo, eles têm objetivos a longo prazo, né. Os pobres já querem tudo de imediato, tudo no curto prazo, são imediatistas, né. Já querem alguma coisa, quer que aconteça, nossa, quer para ontem já. Pensam em comprar alguma coisa, já quer para ontem. E os pobres, aliás, os ricos não, os ricos eles sabem esperar a hora certa que eles vão adquirir aquelas coisas que eles querem. Então essa é uma grande diferença entre os ricos e os pobres, é isso também, sabe? Os ricos, eles esperam, eles investem primeiro o dinheiro, esperam o dinheiro ter um rendimento para depois eles conseguirem comprar as coisas que eles querem. Já os pobres não, os pobres já são imediatistas, eles querem para ontem aquilo que eles querem, a coisa que eles querem e pronto, acabou. Eles não se importam de fazer lá, de comprar toda a prestação, sabe, em trocentas vezes para pagar aquilo lá mensal, acrescido, evidentemente, com juros altíssimos, né? E não estão nem aí, não se importam com nada disso, porque para eles o mais importante é satisfazer aquele desejo momentâneo, né? Aquela coisa que eles querem no momento e pronto, acabou e isso é o suficiente para eles. É isso que eles buscam na vida, né? Então é muito interessante a gente pensar, né? Por esse ponto de vista, né? O quanto que a única coisa que realmente diferencia os ricos dos pobres é a mentalidade de cada um deles. É o modo de pensar, é o modo como eles encaram, né, a vida e as coisas da vida. Então, é muito bacana. Eu acho que isso é uma aprendizagem muito importante para a gente. Depois que eu tomei consciência dessas coisas, né, desses fatos, muita coisa começou a mudar na minha vida, comecei a mudar muito os meus hábitos, buscar muito mais conhecimento, e isso tem me tornado, sem dúvida alguma, uma pessoa muito melhor, um ser humano, evidentemente muito melhor do que eu era, a cada dia, né? Então é isso, meus amores, isso que eu vou deixar para vocês no dia de hoje, né, nesse vídeo. Espero ter ajudado aí a clarear um pouquinho, acender uma luzinha aqui da consciência, né?
de cada um aí, que a gente possa conseguir entender direitinho, né, um pouco melhor aí essa diferença, né, e mudar um pouco também, quem sabe, a nossa visão das coisas, né, da vida, o nosso ponto de vista, o nosso modo de pensar também, né, para que sejamos cada vez mais prósperos, né. Então é isso, meus queridos. Muito obrigada, né, por terem assistido esse vídeo até aqui. E quem não é inscrito, inscreva-se aí no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? E continuem aí acompanhando os vídeos, porque vem muita coisa muito interessante pela frente, tá bom, meus amores? Então é isso, um grande beijo da Cláudia e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!